A família que passou mais tribulação aqui nessa terra, acredito que foi a família de Jesus. Irmãos de Jesus foram perseguidos e mortos. O próprio Senhor Jesus, ele foi perseguido antes de nascer, e quando era criança mandaram matar todas as crianças da face da terra por causa de Jesus. Olha a luta dessa família. Depois, ao longo do tempo, nós vamos ver que Jesus ele é tentado pelo diabo. Luta pelo diabo para destruir a família. Logo depois nós vamos ver que ele sofre perseguição, incredulidade dos seus irmãos e da própria família. E tudo isso acontece também na nossa família e na nossa casa. Só que existe uma diferença. E nós vamos ler na Bíblia o que aconteceu com essa família. E por que essa família ela foi até o final e cumpriu tudo que Deus tinha na vida deles. E quando eles cumpriram tudo que Deus fez na vida deles, Deus trouxe a salvação ao homem. Nós só somos salvos porque a família de Jesus esteve com ele até o final. Porque Jesus esteve no seu propósito até o final. E a Bíblia diz que nós só vamos vencer se nós perseverar até o final. Então, meu irmão, desistir não é uma opção tua. Sinto muito te dizer nessa noite. E se você sonha com o Evangelho, que não terá luta, não terá batalha, não terá luta dentro da tua casa, Jesus, eu não vim para trazer a paz, mas eu vim para trazer a espada. Porque será pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão por causa do meu nome. Muitos se odiarão, muitos negarão o meu nome, muitos preferirão o pecado do que eu, mas aquele que perseverar até o fim será. Então, se você procura um evangelho de facilidade, você está no lugar errado. De repente vai para Buda, vai para Maomé, vai para qualquer lado que você queira. Mas saiba que existe só um caminho, a verdade e a vida. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Foi o único que pagou o preço por mim e por você. Buda não morreu na cruz, Maomé não morreu na cruz. Chico Xavier não morreu na cruz. Nem o pai de santo morreu na cruz, nem o pastor morreu na cruz, nem algum padre morreu na cruz, nem Maria morreu na cruz, nem Paulo morreu na cruz. O único que morreu na cruz por mim e por você foi o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E infelizmente, e por muitas vezes o diabo ele consegue nos enganar. Foi assim com vários homens na Bíblia. E vai ser assim também com nós. Até os dias de nós fecharmos nossos olhos, ou Jesus voltar a arrebatar a igreja, será luta, será batalha. O diabo incansavelmente tentando te matar, te destruir, acabar com teus sonhos, teus planos, teus projetos, botando empecilho, botando situações, circunstâncias, levantando pessoas contra você, pessoas para falarem de você, pessoas para duvidarem de você, pessoas para humilharem você. Se tu quer esse evangelho, continua firme. Agora você acha que não vai ser humilhado por causa do evangelho, não vai ser perseguido por causa do evangelho, ou até mesmo ser morto por causa do evangelho, você está no lugar errado. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é renúncia. E enquanto nós não renunciarmos e acordarmos para esse evangelho, o diabo vai continuar brincando com nós, vai continuar destruindo a família, vai continuar destruindo as crianças. Não vou usar diferente, não vou usar o exemplo. Culto passado, tinha 2 crianças louvando a Deus. Hoje entrou com o celular e dispersou do culto chorando. E por que isso? Culpa é de quem? De Deus? Culpa do diabo? Não, culpa nossa. No colégio pode usar celular? Lá onde você trabalha, pode usar celular na empresa, Jackson? Não. Por que na igreja pode? No pré, pastor, mas é criança, no pré pode usar celular? Irmão, nós temos que ter respeito pelas coisas de Deus, senão o diabo vai continuar a brincar com nós. Se nós não tomar uma decisão como a igreja, firmar a igreja, ensinar nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos a praticar a palavra, quando chegar na casa de Deus, saber realmente cadê o lugar de adoração, saber o porquê está ali, a necessidade de estar ali, o porquê, o princípio, o valor, o diabo vai continuar desvirtuando, o diabo vai continuar acabando, o diabo vai acabar destruindo. Eu me lembro que certa vez o diabo manifestado numa oração, ele falou que ia tirar a vida dos meus 2 sobrinhos, Manuel e o Rafael. E eu falei: diabo, tu está proibido de tocar na vida desses 2 jovens. A guerra espiritual, meu irmão, ela é muito mais séria do que nós imaginamos.
O diabo ter vindo me afrontar hoje, ter vindo, a pastora, a mesma coisa, quando eu falei para a pastora, ela disse, eu estou toda arrepiada, eu falei, o diabo foi lá em casa, antes do culto, eu nem te falei nada, mas agora eu vou te falar, a batalha que foi quando eu estava lá em casa. Hoje, alguns não estão aqui, porque o diabo agiu. Por que o medo do diabo das pessoas está aqui? Por que o diabo não quer as pessoas escutando o evangelho de Deus? A oração. Porque a autoridade de Deus, o poder de Deus foi dado para os ministros que Deus levantou sobre as igrejas que ainda estão na terra. E só quem tem autoridade pode orar, expulsar o demônio e ensinar o evangelho da libertação. O diabo não quer. Aí ele fica segunda e terça colocando briga na tua casa. Ele fica segunda e terça botando pai contra filho, filho contra pai, esposa contra marido, marido contra esposa. Ele começa a fazer você olhar com os olhos carnais para as dificuldades, para a circunstância, para os problemas. E aí quando chega na quarta-feira você está tão fraco que você não consegue mais enxergar a cruz. Quando chega a quarta-feira tu está tão pensando em desistir em tudo, porque o diabo conseguiu colocar o princípio dele no teu coração. Conseguiu colocar o que ele queria. Porque o que o diabo quer? Ódio, desgraça, morte, pecado, prostituição, vícios. Quebra às vezes uma máquina. Vou sair do culto, quebrou o carro. Vou sair para o culto, hoje é dia de culto, mas eu estou com dor de cabeça. Segunda não tinha, terça não tinha, quinta não tem, sábado não tem, sexta não tem dor de cabeça. É na quarta e no domingo. E enquanto nós não abrimos nossos olhos espirituais para enxergar isso, você vai continuar sendo derrotado por diabo. Sinto muito te dizer isso. Meu irmão, hoje eu trabalhei assim, eu não tive tempo para nem olhar quase o celular, de tanta gente que eu atendi hoje. Eu não tive tempo para olhar meus estudos, nem fazer meus afazeres. Eu só cheguei em casa, tomei um banho. Situações que se você imaginasse que eu passei de ontem para hoje, você nem imagina. De situações de ver família chorar, crianças chorando, tirando da mãe e do pai. Momento de destruição. E quem que está lá? Os vícios, o pecado, a prostituição. E onde há isso, há o quê? A ação diabólica no meio. Não pense que a ação dentro da tua casa, de você estar nessa contenda que você chegou hoje, dessa contenda dentro do teu coração que você chegou hoje, não pensa que isso tem só razão emocional e física, mas também tem razão espiritual no meio. E para você vencer isso, você tem que estar alicerçado na palavra. Você tem que estar alicerçado, meu irmão. Fiquei 3 anos no SPC, não desisti da fé. Tive câncer, não desisti de Jesus. Qual o motivo? Paulo diz: nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nada nos separará do amor. Eu pergunto para você nessa noite: o que está te separando do alto, meu irmão? O véu já foi rasgado, Jesus já se entregou nesse madeiro, e o diabo ainda está fazendo a gente perder tempo com picuinha, com coisinha minúscula, a qual Deus, daí hoje para amanhã, daqui uns dias, uma semana, Deus muda, faz uma reviravolta na tua vida e muda a tua situação. Agora, se nós nos entregarmos para o diabo, babau, meu. A destruição que você está sentindo agora, a Bíblia diz que Deus expulsa o diabo, e o diabo anda em derredores, não achando outro corpo para entrar, ele volta para casa. E achando aquela casa vazia, ele traz mais 7 com ele. O que representa isso? Nós somos cristãos, estamos na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o que Jesus liberta, batalhando em oração. Quando você ora, você está lutando contra o diabo. Aí você para de orar, para de ler a Bíblia, para de vir na igreja, para de ceiar. E o demônio, meu irmão, que agia na tua vida, trazia destruição, trazia depressão, trazia morte para a tua vida, trazia tudo aquilo que quando você chegou até Jesus você carregava e hoje não carrega mais. O diabo, além de colocar tudo isso, ele traz mais 7 com ele.
E a Bíblia diz que a destruição da segunda casa é muito maior do que a primeira. Eu não sei se você está disposto a passar por isso. Eu não sei se você está percebendo o que o diabo está armando contra a tua casa e tua família. Eu não sei se você ainda acordou e descobriu estar numa batalha espiritual que você tem que lutar, que você é um soldado, que Deus não te chamou para você ficar de mimimi, que Deus não te chamou para você olhar mais para a circunstância, para o problema, para a situação momentânea, pois tem um reino te esperando, tem promessa te esperando, tem dom te esperando, tem alma que está indo para o inferno te esperando. Aleluia. Principalmente da tua casa, e por onde você passar, e aonde você estiver, Deus ele quer te usar. Aleluia. E o diabo, pastor, quer te destruir. Aonde você for, aonde você estiver, a todo momento. Você está dormindo, Deus está te guardando, o diabo está lá preparando o que ele vai armar para você no outro dia para destruir você. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, posso ligar a luz. A palavra de Deus nós precisamos crer. A palavra de Deus precisa ter fé. Aleluia. E se eu acredito em algo assim, que pode gerar minha alma a uma eternidade no inferno, que há demônios tentando destruir, e que se eu abrir espaço para ir eu serei destruído, cabe a mim me levantar como um homem e uma mulher de Deus e tomar uma decisão, basta, e colocar Deus à frente. A família de Jesus, meu irmão, nós vamos aprender que ela passou pelas mesmas lutas e muito maior. Quem teve um filho aí pregado na cruz? Quem viu aí um filho ser cuspido, ser humilhado, ser rasgado ao meio? Levanta a mão. Então o que você está passando não é nada. Quem aí foi perseguido, chegou numa cidade e foi apedrejado por causa do evangelho? Sabe qual é o nosso problema? A gente reclama pelo carro que a gente não teve, pela casa que a gente paga aluguel. A gente não reclama por causa das coisas do céu, a gente reclama ainda pelas coisas terrenas. Porque ainda a gente não abriu os olhos, porque a gente não entendeu ainda o que é o evangelho. Paulo disse: tive fome, mas também tive em abundância, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Não é o momento, não é a circunstância, não é o problema que vai parar, meu irmão, a tua caminhada com Deus. Mas nós ainda nos machucamos com o que as pessoas dizem. Ah, pastor, mas a pessoa me ofendeu. Se rale, meu irmão. Quem não pode te ofender, quem não pode te trair e não vai trair, quem não pode te abandonar e não vai te abandonar é Deus, esqueça. As pessoas vão fazer que nem fizeram com Jesus. Elas vão trair você, elas vão quebrar tua confiança, elas vão zombar de você. O diabo faz isso, ele é um acusador. A Bíblia diz que ele usa as pessoas para isso. Ele vai botar inimizade, ele vai botar problema, ele vai botar circunstância, mas Deus é maior, ele vai quebrar tudo isso na tua vida. Ele já está quebrando, a obra já começou, a obra não pode parar. Às vezes a gente esquece que a obra já começou, a obra já deu início, e quando Deus dá início, ele diz que era o mesmo no início, no meio e no fim. José não ficou no Egito e nem na cisterna. José não ficou no calabouço, mas ele passou. Daniel não foi abandonado na cova, mas Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, isso foi por causa do evangelho. Isso foi por causa de promessa. Não foi por coisas materiais e terrenos. Ah, porque Deus não me deu o templo que eu queria, agora eu vou deixar de ser pastor. Porque o povo não vem no culto, eu vou deixar de ser evangelista, eu vou deixar de ser pastor. Meu irmão, quem não quer Jesus, sinto muito, eu quero. Glória a Deus. A nossa vida, o nosso relacionamento é pessoal com Jesus. A nossa salvação depende de nós, não depende do irmão que está sentado ao lado, não depende do pai, da mãe, não depende do vizinho, não depende do pastor, não depende do padre. Nós só ensinamos a palavra para você. Mas se você não obedecer, se você não buscar, se você não ser cheio do Espírito, se você não renunciar ao pecado, tudo isso é com você. Pastor, pode renunciar ao pecado por você? Os padres ainda dizem que se você for lá e confessar,
você ora e os perdão são e os pecados são perdoados. Heresia. Aonde que está isso na Bíblia? A Bíblia diz: arrependei-vos, aceitai Jesus Cristo, então os teus pecados serão. Pode orar 10 Ave Maria, pode orar 10 Pai Nosso, pode dobrar de joelho, pode subir escadaria. Se dependesse disso, Jesus não tinha morrido na cruz. Se dependesse de dízimo, Jesus não tinha morrido na cruz. Se dependesse da lei do sábado, Jesus não tinha morrido na cruz. Mas tudo aquilo era alegoria para o que havia de vir, que era o Salvador, que desceu aqui nessa terra e morreu por mim e por você. Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, eu já ouvi tudo isso já faz anos. E por que você ainda não tomou a decisão? E por que o teu coração ainda anda no meio do caminho, ainda não trilhou o caminho? Por que o teu coração ainda está em cima do muro? Há um ditado que quem está em cima do muro já é de quem? Do maligno. Porque quem bota dúvida é ele. E se estamos em cima do muro é porque estamos em quê? Dúvida. Será que se realmente existe o céu? Será que exatamente Deus vai fazer eu passar o que eu estou passando aqui? Será que exatamente Deus vale a pena uma caminhada com Deus? Ah, mas o pecado era bom, beber era bom, festa era bom, prostituição é bom. O muro é do diabo, meu amigo. O diabo é que faz botar dúvida, incerteza. E enquanto você estiver trilhando esse caminho, saiba que você está no caminho de condenação. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus. Mas as nossas decisões, os nossos atos têm que coincidir com a Bíblia. As nossas atitudes têm que coincidir com o Evangelho de Cristo, que diz para renunciarmos a esse mundo, renunciarmos à nossa vontade, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mas ainda no dia do evangelismo não tem ninguém para evangelizar. Mas ainda no dia da limpeza não tem ninguém para limpar. Mas ainda no dia de subir e dar uma palavra ainda não tem ninguém para dar. No dia de abrir outra congregação não tem ninguém para assumir. O que será que Deus pensa de nós? Aleluia. O que será que Deus espera de nós e nós estamos negligenciando? Eu fico pensando, imagina Moisés quando chegou diante da sarça, porque assim, Deus ele faz sinais para nós crermos. Deus até pouco tempo fez um sinal grande aqui na igreja, mas parece que o povo ainda não entendeu. Por isso eu estava orando para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Porque se a gente está enxergando os sinais, a gente está enxergando que há guerra, que há combate, mas nós estamos ainda desarmados, nós estamos caminhando no campo de combate com uma venda nos olhos, com o peito aberto, sem nenhuma arma, e dizendo assim: eu não sei onde eu estou. É a mesma coisa que muitos cristãos da igreja estão vindo na igreja, estão ouvindo a palavra, estão vendo os sinais que Deus está fazendo, Deus está te mostrando, Deus está realizando, mas ainda você não tomou a decisão do fundo do teu coração que vai mudar a tua história. Glória. Vamos para o texto. Aleluia. Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. E vamos ver o que Deus quer mostrar para nós através dessa palavra. Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Glória a Senhor, Pai. Meu irmão, dia de culto, chove canivete, estou com febre, estou com dor de garganta. Eu se preguei aqui domingo, não tinha nem voz, meu irmão. A minha esposa sabe o ruim da garganta. Quando eu tive um câncer, eu perdi a minha prega vocal, estava abrindo a igreja. Eu não sou exemplo, mas são atitudes que nós temos que ter no nosso cotidiano. Nós não podemos nos prostrar diante da circunstância, diante do momento. Ah, pastor, hoje não deu, passando uma luta espiritual, passando um momento de libertação, você passando o maior momento ruim na tua vida, briga na casa, briga no não sei o que, serviço não vem, e você não vem na igreja. E você não ora, e você não busca, e você não lê a palavra, e a palavra vem em encontro de você, você guarda no coração, sai para a rua, já não lembra nem o que foi pregado. Como que você vai vencer o diabo? Como que você vai vencer Satanás?
Se eu não pregasse isso hoje que Deus me mandou para pregar, é porque eu não tinha consideração nem amor por você. Mas Deus hoje Ele quer abrir os nossos olhos. Porque o combate está aí, meu irmão. A luta está na nossa frente. E escuta o que eu vou falar. O diabo ainda vai tirar pessoas daqui, que vão ouvir, vão ser alimentadas por essa palavra, mas não vão obedecer. E o diabo vai entrar através disso. E não espere nada diferente do que destruição, morte, escassez, problemas na tua vida. E Deus está falando isso para você nessa noite. Infelizmente o evangelho é pregado, mas muitos ainda preferem o pecado. O evangelho está sendo pregado, mas muitos preferem os desejos da carne. Muitos preferem ainda olhar para as coisas materiais, para as coisas terrenas. O evangelho está sendo... Até pouco tempo levantou uma moça lá da ilha de Marajó, chamada Eile, para alertar até mesmo os pastores e as igrejas. Deus, Ele está falando. Mundialmente, aqui na cidade Ele está falando. Nesse momento Ele está falando. O problema é que nós não damos ouvidos a Deus. O problema é que nós não damos atenção devida para que Deus fala para nós. E aí é o segredo de Satanás se aproveitar disso e entrar na tua história. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Amidab, Amidab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Raabe, a Boaz, e a Boaz gerou Derute e Obedede. Obedede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Josias gerou a Jaconias e os seus irmãos na deportação da Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jaconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azur. Azur gerou Sadoc, Sadoc quem gerou Aquim, Aquim é quem gerou Eliúde, Eliúde gerou Elisaar, Elisaar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou quem? Quem era José? Lembra quando eu falei que a promessa não estava sobre Maria? Tem religiões, igrejas que idolatram Maria. Nós vamos falar do sacrifício, do amor dela e de tudo que ela fez. Mas Maria não pode te dar salvação. Maria não pode fazer mais nada por você, nenhum milagre. Se Maria pudesse fazer milagre, ela tinha transformado a água no vinho. Mas você não vê em nenhum momento o Espírito Santo usando Maria para curar. Você não vê em nenhum momento o Espírito Santo usando ela para fazer os sinais e a maravilha. Sabe por quê? Porque o projeto que Deus tinha para ela era muito maior do que pequenos sinais. Sinais e maravilhas muitos fizeram, mas existiu só uma que gerou o Filho de Deus. Olha só, meu. Meu Deus. E Maria, ela foi escolhida porque era esposa de José e ainda era virgem. Porque naquele tempo os princípios, os valores ainda eram respeitados. As crianças desde pequeno elas já sabiam da lei de Moisés. Lembra o jovem rico que chegou até Jesus? A Bíblia diz que era o quê? Um jovem. Mas às vezes nós temos 40, 50, 30 anos, 10 anos de evangelho, não sabemos nem onde fica o versículo da Bíblia onde diz que Jesus te ama. Há um grande problema nisso quando nós não damos atenção. Você não precisa decorar versículo por versículo. Isso acho até que é um dom quem tem isso.
mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas, conhecer os princípios, conhecer os valores. Como que nós vamos vencer? Como que José vai entender um propósito onde a mulher dele, que era virgem, ele chega em casa, ela olha para ele e diz: José, o Espírito, o anjo apareceu aqui, eu estou grávida, eu vou dar a luz ao Salvador. Já pensou? Você, marido, chegar em casa até uma mulher dizer isso, você vai dizer: você me traiu, você está palhaçada com a minha cara. Sabe por quê? Porque a nossa fé, meu irmão, é desse tamanho. Nós não conhecemos as promessas que Deus tem para nós. Nós não conhecemos, nós não temos imaginação do que Deus representa ainda nas nossas vidas. E a promessa então estava sobre José, e a Bíblia diz no versículo que ele era marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14. Olha só que interessante. Pastor, eu não sabia de nada disso. Meu irmão, está no primeiro livro de Mateus. Você nunca leu o livro de Mateus? Pastor, mas vou vencer o diabo. Deus vai salvar a minha casa. Você não conhece a genealogia de Jesus, mas do Big Brother sabe, mas do capítulo da novela de amanhã sabe, mas do time de futebol sabe. Oh, Jesus. Aleluia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, antes de terem relações, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou em deixá-la secretamente. Ele pensou. A Bíblia diz que José era o quê? Justo. Por que será que Deus escolheu José? Primeiro, profecia lá de Isaías, seria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Terceiro item, Deus olhou para José, e José era homem? José era pecador ou não era? Era. José era falho ou não era? Entenda que justo, a palavra justo não quer dizer perfeito, sem pecado. A palavra justo quer dizer que José era um homem justificado, um homem que andava segundo a lei de Deus, a qual Deus podia confiar, a qual Deus se agradava, a qual tinha um relacionamento extremamente profundo com Deus. E Deus olhou José e se agraciou por Maria, aquela jovem menina. Eu penso que Deus deve ter olhado e dizer: essa menina aí vai arrebentar. Ela é novinha, mas eu sei que o coração dela ela vai aguentar até o final. Maria foi perseguida ou não foi? Maria foi injuriada ou não foi? Maria agora nesse momento estava até mesmo José querendo abandoná-la por causa da promessa que Deus tinha dado ao seu coração através do anjo. Irmão, muitas vezes a tua família vai te abandonar. Muitas vezes que estão dentro de casa vão te afrontar. Vai ter luta, vai ter batalha. Vai ter dentro da tua casa, vai ter dias de choro, de pranto. Mas vai ter dia de vitória. Olha. Vai ter dia de promessa cumprida. Aleluia. Vai ter um tempo que você vai olhar e vai dizer: valeu a pena servir esse Deus, porque todas as promessas dele se cumpriram. E aí você começa a entender que Deus nunca deixaria José fugir, Deus nunca deixaria José sair. E você vai ver no texto o que Deus faz para conter José. E projetando ele isso, lê comigo: eis que um sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela o que está gerado é do Espírito. O que está sendo gerado na tua vida, meu irmão, é do Espírito Santo.
O que está sendo gerado na tua casa, no teu relacionamento, o que está sendo gerado na tua vida, no geral, é obra do Espírito. Não é mais gerado pelo homem, não é mais gerado pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelo teu patrão, pelo pastor, pelo padre, pelo Buda. O que está sendo gerado na tua vida, fala para o irmão do lado, é através do Espírito Santo. E quando é gerado pelo Espírito Santo, você não deve temer. Não temas, apenas receba. Pastor, as coisas dentro tão difíceis. Calma, que está sendo gerado pelo Espírito. Sabe a transformação que você tanto sonha está sendo gerada pelo Espírito? Para de olhar para a circunstância. José estava olhando para o que nesse momento? Por seu nome, por seu status na sociedade, porque ele era um homem justo, ele andava conforme a lei. As pessoas olhavam e diziam: que homem apraz, ele obedece toda a lei, Deus é com ele, ele é abençoado, tem uma mulher abençoada, uma família abençoada, vem da descendência de Davi. E no momento que Maria fala do propósito, mesmo que José já soubesse da promessa, mesmo que José já conhecesse as leis, conhecesse o livro de Isaías, conhecesse as profecias, que todo o sacrifício do cordeiro apontava para Jesus, José olhou simplesmente para sua aparência, seu status, e para o que ia acontecer diante dessa sociedade podre. E quando nós fazemos isso, meu irmão, nós estamos retrocedendo na nossa fé. Não importa o que o fulano fala, o ciclano faz, não importa o que o teu chefe fala, não importa, meu irmão, o que importa é as promessas de Deus sobre a tua vida. Se você crê que tem promessa, o que importa é que você crê. A minha família vai ser salva, mas o meu filho ainda está na droga, mas eu creio que vai ser. Pastor, eu nunca consegui ser feliz num relacionamento, mas eu creio que agora Jesus vai colocar alguém na minha vida, alguém que eu vou orar antes, que eu vou jejuar antes, que eu vou pedir para Deus: Deus me mostra, porque antes de qualquer coisa, antes de eu começar esse relacionamento, eu quero que o Senhor me mostre na minha frente. Mas a gente faz tudo ainda na cabeça e espera resultados diferentes. A gente ainda passa por cima do que o sagrado diz. A gente passa por cima do que a lei do Novo Testamento diz. Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não mentirás. A gente continua mentindo. A gente continua se prostituindo, a gente continua fornicando, a gente continua enganando. A gente continua enganando quem? A nós mesmos, porque Deus, Ele conhece toda a tua história. Quando você mente, você está mentindo para você mesmo. Quando você se prostitui, está se prostituindo para si mesmo. E o diabo está ali do teu lado. Agora eu peguei ele. O diabo me dizia naquela noite: eu vou te pegar. E aí você acorda de manhã, isso não sai da minha cabeça, eu não sei na tua. De repente você ainda não caiu a ficha do que você está numa luta. É a mesma coisa que você está na Ucrânia, lá na Rússia, mas você acha que está indo no Brasil. O mundo está pegando fogo, mas você está preocupado com a grama que nasceu hoje, está preocupado se vai ter dinheiro para pagar a conta, está preocupado com a situação, está preocupado com isso, com aquilo outro. A tua maior preocupação devia ser o mundo espiritual na tua vida. Porque no momento que você virar a chave no mundo espiritual, que você entender isso, todas as coisas mudarão na tua vida. Deus, Ele vai te dar suporte, Ele vai te abençoar. Meu irmão, Deus abriu o mar vermelho. Deus levantou o paralítico, ressuscitou Lázaro, deu poder aos discípulos para expulsar demônio, para fazer a obra, para curar os enfermos. E você está preocupado com o que vão dizer de você. José estava preocupado com o que iam dizer, e a Bíblia diz que ele estava até pensando em fugir. Mas Deus tinha algo na vida dele que ia marcar não só a história de José, mas a história de Maria também, e a história de toda uma descendência, e a história até os dias de hoje. Continuando o texto. Mas José teve um filho, um sonho,
E lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, porque Deus faz sinais, Deus faz maravilhas para que enxergamos, para que caia a incredulidade no nosso coração. Ele estava incrédulo, ele estava olhando para a situação, ele estava olhando para a circunstância, e Deus falou: anjo, desce. Meu Deus, quantas vezes Deus já fez isso na nossa vida? Parou já para pensar por um momento quantas vezes Deus enviou alguém na tua casa? Quantos livramentos Ele já te deu? Quantas doenças Ele já te livrou? Mas parece que nada aconteceu. Parece que a nossa caminhada chegou até aqui nesse momento, como se nada tivesse acontecido. E a gente já esmorrou na fé, a gente já desiste de tudo, a gente já pensa em desistir. Saiba que depois que o processo de Deus começa em nossas vidas, Ele não para. Ele não para. José pensou em fugir. José pensou em desistir, em largar Maria. Mas Deus envia um anjo à casa de José. Esse Deus maravilhoso. E esse anjo diz: e ela dará luz a um filho. Olha que lindo, meu irmão. E porá o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não veio para trazer a casa nova, a conta no banco, a vida que você sempre sonhou. Isso são tudo bênçãos que vem no pacote, meu irmão. Muitas vezes quando vem, se não vem, glória a Deus, porque o nosso reino é muito maior que esse. Mas Ele veio para salvar nós, o seu povo, o povo eleito, e para tirar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Pastor, eu errei. Pastor, eu pequei. Pastor, eu fiz, eu aconteci. Deus, Ele pega os teus pecados, se há arrependimento verdadeiro. Porque quando há arrependimento verdadeiro, há conversão. Quando há arrependimento verdadeiro, há mudança de estado. Quando acontece isso, Deus pega os teus pecados, Ele não olha mais para os teus pecados. E a Bíblia diz que Ele joga no mar de esquecimento. E Ele te dá uma nova vida. Mas aí agora essa nova vida, Ele vai te cobrar. Não acha que Deus vai fazer tudo isso por você, enviar o seu filho morrer na cruz, te libertar, te curar, para você simplesmente abandonar e fazer o que você quer da sua vida. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, traduzindo, Deus é conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenava, e recebeu Maria como a sua mulher. E então conheceu, até que então ele não a conheceu, ele não dormiu com Maria. Quando a Bíblia diz que ele não conheceu Maria, até que deu a luz ao seu filho primogênito. Era o primeiro filho de Maria. E pôs o nome dele então de Jesus. No capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha irmãos e também tinha irmãs. A Virgem Maria, ela não morreu virgem, como muitos pregam. E não é por esse fato dela ter autoridade ou poder ou coisas mirabolantes em fazer e aparecer para pessoas. Não. Até porque Pedro era casado, expulsava demônio, curava e fazia muitas outras coisas. O casamento não proíbe isso. O que proíbe isso é uma vida de pecado, uma vida de erro. Nós sabemos que é pecado, mas nós continuamos. Nós estamos cada vez mais nos afastando de Jesus. Mas a Bíblia disse que houve algo diferente com José. Aquele homem que só pensava em si mesmo, no seu status, no que iam dizer, no que os outros iam falar, no que a sua família ia falar. Imagina a situação desse homem, meu irmão. Chegar para uma sociedade podre, uma sociedade que não crê, uma sociedade que não acredita. O próprio José não estava acreditando, que sabia da promessa,
que conhecia a lei, que sabia que da sua descendência viria Jesus. E muitas vezes a gente espera desse povo leigo aí fora, esse povo ignorante nas escrituras, esse povo hipócrita, esse povo fariseu. Não espere nada deles, espere sempre de Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia, o que José fez daquele sonho? Despertou. Meu irmão, tem que haver um despertamento em nossa vida. Para José poder despertar, Deus teve que enviar um anjo para ele. De repente, para você despertar, Deus teve que fazer uma cura. De repente, para você despertar aquilo que era só da medicina, Deus fez o impossível. De repente, para você despertar, Deus trouxe quem estava longe, que você nem imaginava estar mais do lado. De repente, para despertar, Deus está te mostrando que te liberta. De repente, para despertar, Deus está mostrando sinais, maravilhas. Mas depende de José o quê? José sonhou. Mas dependeu de José o quê? Despertar. Estava ali, estava na frente, ele estava vendo. O sonho falou com ele, era Deus. Ele tinha certeza. Mas tem pessoas que um dia é Deus e no outro dia parece que não foi Deus que falou. Um dia ela acredita, mas no outro dia ela já está incrédula de novo. Ah, mas será que é mesmo? Não, o pastor falou, mas vou continuar assim. A Bíblia diz, não, mas vou fazer da minha maneira. José, ele despertou. E ele fez tudo o que o anjo lhe ordenava. Após o despertamento espiritual, após nós crermos na palavra, após Deus falar conosco, nós temos que obedecer, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, para que as palavras possam se cumprir, para que o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus possa se cumprir na nossa casa. José em todo momento podia dizer: anjo, estou indo embora. Anjo, e eu não quero isso para mim. Vão falar, vão dizer, vão me julgar, eu vou ter que fugir daqui uns dias. Ele nem sabia disso ainda, que mais na frente nós vamos ler aqui. Jesus no ventre da sua mãe já começa a sentir perseguição. Pastor, eu sou perseguido, eu vou desistir da fé. Desista, porque você não merece Jesus. Pastor, eu vou desistir porque eu estou passando luta e batalha. Desista, você não merece Jesus. Porque se tudo que Jesus fez, você ainda tem ingratidão, ainda não reconhece o sacrifício, você não é merecedor do céu. Você não é merecedor do reino. Se ainda você acha que o pecado é melhor que o céu, que o inferno é maior que o céu, continue trilhando o caminho que você está tomando. Sinto muito lhe dizer, eu queria encontrar você no céu e queria poder te dar um abraço, mas infelizmente muitas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos e que nós tivemos os melhores momentos muitas vezes aqui nessa terra, quando nós chegarmos no céu, ela não vai estar. Infelizmente, é uma realidade isso. A Bíblia diz que o que? Estarão dois no campo. Um será levado e outro será? Estarão dois dormindo. Um será levado e outro será? Se nós não crermos até esse dia, nós seremos essas pessoas que serão deixadas. Nós seremos essas almas que se perderão no inferno, meu irmão. O evangelho, meu irmão, é coisa séria. A gente tem que parar, meu irmão, de perder tempo de briga em casa. A gente tem que parar de perder tempo de um pouco de celular, perder tempo um pouco de Facebook, começar a se aprofundar na palavra. Ser uma igreja que ora, vamos levantar um grupo de oração, de intercessão. Quantos irmãos hoje não conseguiram estar aqui porque uma obra maligna prendeu eles, colocou atrapalho, eles não tiveram estrutura. Pastor, mas eles poderiam, muitas vezes ainda não tem estrutura. E aí o que a igreja faz? A Bíblia diz que a igreja, os mais fortes devem o quê? Suportar os mais em oração, em dificuldades e necessidades.
a promessa estava se cumprindo sobre a vida dessa família. E a promessa que tinha sobre essa família que era muito grande, meu irmão, era o nascimento daquele que havia de ser, aquele que já era desde o princípio, aquele que veio para trazer a salvação, a libertação. Se ele não tivesse feito o sacrifício que nós vimos aqui aquele dia, nós teríamos aqui sido trucidados. Se ele não viesse, eu já tinha morrido nas drogas, no câncer. Se ele não tivesse vindo, você não estaria aqui hoje. Você estaria doente, você já teria partido, o diabo já teria te trucidado. Mas parece que isso não, você está aqui pelo teu mérito, pelo que as decisões que tu tomou, porque eu quis. Vamos continuar lendo ali. Capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes, dos escribas do povo, perguntou-lhe aonde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecia. E enviando a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que também eu vá e adore. Olha só a astúcia dele. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até chegando se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. A estrela guiou, meu irmão, os magos até lá, porque a profecia dizia. E os magos olharam para o céu. Herodes, tramando já contra Jesus, falou: vão, e quando vocês encontrarem, vocês vêm e me diz aonde ele está, que eu também vou lá adorar ele. O adorar ele virou num genocídio de criança. Crianças de 2 anos, a qual a menor de 2 anos, foram mortos por esse homem. E tendo eles ouvido o rei, retiraram-se, e eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante dele, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muito júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando e adorando, e abrindo seus tesouros, e lhe ofertando dádivas de ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Meu irmão, muitas vezes a gente não é sensível para as coisas de Deus. Deus avisou esses homens para não voltar para o rei. Às vezes Deus nos alerta: não volta, fica, faz, deixa de fazer. Mas nossos ouvidos sentem comichões, mas nossos ouvidos ouvem a voz. Nós escutamos 3 vozes. Você escuta a voz física, seu amigo, do pastor, do irmão, do tio, do pai. Você ouve a voz de Deus através da palavra, do profeta, do pastor, do louvor. E você ouve a voz do diabo, que o diabo também fala ao pé do teu ouvido: vai, como ele fez com Eva, come, não dá nada, viu? Tu vai ser até maior que Deus. Não, isso não vai te acontecer. Ei, vai lá. O diabo, ele é sorrateiro, meu. Ele não vai aparecer com um tridente, muitas vezes não vai aparecer com um arrepio para te querer te colocar medo, te intimidar na hora do culto. Não. Muitas vezes ele vai ser sorrateiro. Ele vai falar um pouquinho no teu ouvido hoje, um pouquinho no teu ouvido amanhã, um pouquinho no teu ouvido até domingo. E aí domingo a cama está preparada para você. E ele está só esperando você o quê? Deitar. Mas Deus, nessa noite,
Ele entra desfazendo todas as obras de Satanás. E essa cama que estava armada para você, Deus quebra em nome de Jesus. Aleluia. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu agora a José, dando direção, porque Ele é o caminho, é Ele que nos guia. Ele é o nosso conselheiro, príncipe da paz, a palavra que é luz, a palavra que ilumina, a palavra que liberta, a palavra de obediência, a palavra que nos mostra o caminho. Falou agora com José. E em sonho dizendo, lá não tinha nenhum pastor na hora, lá não tinha nenhum presbítero, lá não tinha nenhum profeta, lá não tinha nenhuma mula. Então Deus manda quem? Um anjo, porque Deus nunca vai nos deixar desamparados. A Bíblia diz: eu não te desampararei e não te abandonei. Ainda que a tua mãe te esqueça, eu não te esquecerei. O problema é que às vezes a gente não dá ouvido para as coisas que Deus fala, quem Ele usa. Esse dia nós tivemos um testemunho do filho da irmã Mari. Ela foi viajar por uns dias, aconteceu uns problemas, o filho dela está morando em outra cidade. Um caso que a gente já criou amizade, amor pela família, e que esse estande já há alguns anos. E eu estou na academia, fazendo lá meu exercício, assim tinha chegado. Mas o celular está sempre do lado. E aí ela me mandou uma mensagem: pastor, preciso de oração. Já parei tudo que eu estava fazendo, me sentei lá e falei: irmão, o que houve? Assim, pastor, meu filho ligou agora. O nenê dele está com umas manchas nas costas, está indo para o hospital agora. Chegaram no hospital, ninguém quer atender. Diz que pediatra não tem, diz que não podem fazer nada. E eu queria pedir para o senhor que nós orasse. Olha só, meu, olha a fé. Não é a fé do pastor, foi a fé de quem? De quem ouviu que Deus pode fazer o quê? O impossível. Mesmo estando numa cidade diferente, uma distância que for, Deus pode vir ao nosso socorro. E aí naquele momento eu falei: irmã, vamos orar então. E eu parei ali, comecei a orar, e ela orando lá, e eu orando ali, falando com Deus. Deus entra nessa causa, entra com socorro, socorre eles naquele lugar, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor tem propósito. Começamos a orar, e começamos a orar. Quando paramos de orar, deu alguns minutos, eu falei para ela: irmã, me deixa a parte de tudo que está acontecendo, porque for preciso, a gente assoma o conselho aí, se foi negligência na escola, se houve algum tombo, algum trauma, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas eu falei para ela: não se preocupa, que Deus está cuidando de tudo. É o que muitas vezes nos falta, é a fé. Eu posso te mostrar o áudio que ela mandou. Não deu 10 minutos. Estava fazendo o exercício, passei para o outro, o telefone toca novamente. Ela mandou uma mensagem: pastor, como Deus é bom. 10 minutos que nós tínhamos orado. O filho dela mandou um áudio dizendo: mãe, está todo mundo no hospital aqui chorando. Acabou de entrar um homem aqui que ninguém conhece. E esse homem perguntou o que estava acontecendo com a criança. Meu Deus. Isso aqui é para quem é espiritual, para quem entende as coisas do alto. Você que é carnal, que não acredita, você vai ficar a vida toda assim. Aleluia. E ela me falou que um homem desconhecido, uma cidade desconhecida, entra naquele lugar e pergunta: vocês não vão atender essa criança? Não temos pediatra, não dá, não pode, não tem isso. Tudo para ele, a partir desse momento particular, eu vou pagar. Médico particular, exame particular, tudo que for desse menino, pode consultar. Glória a Deus. Irmão, se isso não é obra de Deus, eu não sei mais o que é. Não sei se já te aconteceu na tua vida de você pensar no médico, chegar, brigar no hospital e aparecer alguém para pagar tudo particular para você. Para mim nunca aconteceu. 40 anos de vida. Mas Deus, através da oração daquela mãe, através da fé, de crer que Deus está no jogo, Deus enviou alguém que às vezes nem é dele. Deus não usou uma mula? Deus usou uma mula para falar com o Balaão ou não? Pastor, segunda depois da nossa oração, ele deu alta. Mais um testemunho. E não deu nada nos exames. Como é que estava a sua irmã, a sua mãe? Estava bem ruim no hospital. O que ela tinha? Ela estava cheia de mancha no corpo, com a saturação baixa. Daí fizeram a tomografia, fizeram todos os exames, não saiu nada no exame dela. Nada. Nós temos que ter a consciência que quando chegar o grande dia na nossa vida, e Deus fala assim: agora tu é meu.
nós podemos orar, jejuar, fazer campanha, não vai adiantar nada. Mas enquanto não for o nosso horário, quando não for o nosso dia, e nós estiver na presença, nada também vai nos vencer. A irmã Elenice me falou: pastor, a mãe está bem mal no hospital. E o que eu falei? Vamos orar. Porque, meu irmão, a oração é a maior arma que nós temos. A oração, ela abre o mar. A oração, meu irmão, ela atravessa a cidade, estado, país. A oração levanta o morto. A oração desfaz as obras do inferno. A oração, ela cura. A oração, ela transforma. Não a vida só de quem orou, mas aquele que tem uma vida de constante oração. Porque a oração é relacionamento. Quem ora pouco com Jesus tem pouco relacionamento com Jesus. Eu não sei você, mas eu saio de manhã, eu estou sempre pensando nas coisas de Deus. Deus, o que eu vou ler hoje, a palavra de hoje, o que o Senhor quer para hoje, as adversidades de hoje, os problemas de hoje, as circunstâncias de hoje. Quando chega então o dia de culto, ou está se aproximando, é mais ainda isso aí. Às vezes eu estou lá, recebo um caso de uma família difícil, eu já peço: Deus tenha misericórdia. O nosso contato, o nosso diálogo com Deus tem que ser todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Amém? Então, meu irmão, para mim foi um testemunho muito forte. Uma vez também aquela irmã lá de Ronaldo, que o filho dela apareceu, e tantas coisas que Deus já fez, meu irmão, sabe? E isso fortalece a minha fé. Tem pessoas que ouvem, vê os sinais, mas continuam que nem José, sempre querendo fugir, não querendo enfrentar, sempre querendo desistir, sempre abandonando os propósitos, as promessas, os sonhos de Deus. Mas aonde isso vai te levar? Até que ponto você vai aguentar essa vida? Até que ponto você vai brincar com Deus as coisas do alto, meu irmão? Isso é muito sério. Hoje eu vejo pessoas com a vida destruída, filhos sendo tirados de paz, crianças morrendo, e muitas vezes por negligência de quem? Da família. De não orar, de não buscar a Deus, de se entregar ao diabo e deixar o diabo fazer o que quer na vida. As mortes que acontecem, as pedofilias, os crimes, isso não vem só do mundo físico e do pecado, mas tem ação maligna, tem ação demoníaca por trás. Vamos continuar lendo ali. Então, entendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e volta e foge para o Egito, e demora-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Lembra o rei que estava todo carinhoso, que queria ver o menino? O rei todo carinhoso, o diabo, meu irmão. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Meu irmão, às vezes não é feio. Às vezes a gente pensa assim: mas eu estou na batalha, eu não vou sair daqui. Eu estou na batalha, não vou deixar, senão eu vou parecer que eu sou fraco. Se eu tomar tal decisão, o povo vai falar: mas que posição, a vez de enfrentar, ele correu, a vez de enfrentar, ele... Mas o que a Bíblia diz para nós? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. José e Maria, meu irmão, tiveram que fugir. José e Maria, meu irmão, tiveram que sair. Muitos devem ter falado: mas aquilo não é o Filho de Deus que nasceu, por que eles estão fugindo? Mas se é o Filho de Deus, por que está com medo de Herodes? Nós temos que ter sabedoria para cada luta que nós enfrentamos. Quando Deus falar ao teu coração: não vai, sai daí, não fica aí, sai daí agora, nós temos que ter a sensibilidade para ouvir. Porque os nossos inimigos estão sempre prontos para nos tragar. E havendo ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e estava lá até a morte de Herodes, para que se cumpre o que se cumprisse foi dito pela parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o Filho de Deus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os menores que haviam em Belém,
e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. A maior família da terra, que nasceu o Salvador, o príncipe da paz, o El Shaddai, todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, está sofrendo perseguição. O genocídio. Todas as crianças que havia, a Bíblia não diz o número, mas acredito que muitas crianças haviam ali. Quantos pais choraram, quantas mães lamentaram o pranto. E diz ali, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, e tudo Deus tinha alertado, tudo Deus tinha mostrado, vai acontecer. Estou falando com meus profetas, mas o povo não escutava. E em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. E era Raquel chorando e seus filhos não querendo ser consolados, porque já não existiam. Aquele dia o céu se alegrou e recebeu muito de criança. Mas muitos pais choraram a perca daqueles que amavam, por causa de um rei maligno, um rei que não queria que os planos, os sonhos de Deus se cumprissem, enviado pelo diabo, conduzido pelo maligno, para tentar destruir Jesus desde a sua infância, desde a sua, meu irmão, do seu nascimento. Então Jesus, ele sofreu perseguição ou não? Maria sofreu abandono na gravidez, Maria sofreu dúvida, Maria sofreu com a incredulidade de José. Essa família tinha problema? Não tinha? Vamos mais adiante. Marcos capítulo 6, para a gente encerrar. Já passamos do horário. Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Marcos 6. Aqui mais um momento a qual Jesus também sofreu algumas coisas que nós também sofremos. O que, pastor? A incredulidade dos irmãos. Amém? E partindo dali, chegou na sua terra, os seus discípulos o seguiam. E chegando sábado, Marcos capítulo 6, versículo 1. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi lhe dada? Como se faz as maravilhas por suas mãos? O povo estava ali intrigado com o que Jesus estava fazendo. Mas no versículo 13 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não são essas aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. E Jesus lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, e nem os seus parentes na sua casa. Tem parente meu irmão, perto, mas assim, ó, de sangue, que não está nem aí pro meu chamado, não tem consideração nenhuma, até tem consideração pela pessoa, mas tu acha que tem consideração do chamado que eu tenho, do propósito que Deus tem, das coisas que Deus colocou na minha vida? Não. Isso assim vai ser com você também. De repente você não vai ter a honra na tua casa, do teu parentela. De repente você não vai ter a honra. E sabe o que isso vai surtir? Para você nada. Porque o teu propósito continua, o teu ministério continua, tua vocação continua, teu chamado continua, porque Deus não te abandona. Mas a Bíblia diz ali nos versículos adiante: estavam admirados da incredulidade deles. Jesus se admirou da incredulidade e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamou, estamos olhando o versículo a mais ali: senão na sua terra, dos seus parentes, na sua casa. Versículo 5: e não podia fazer ali obras maravilhosas, e somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Jesus colocava a mão sobre alguns, e alguns nem deixavam colocar. Uma vez nós fomos no hospital evangelizar, e nós estávamos orando lá. A pessoa que nós oramos está em casa hoje, não está, meu Jacques? Nós colocamos a mão e oramos e determinamos a cura. E um casal olhou para nós: a gente, possamos orar por vocês? Eles disseram: não, a gente não quer oração.
A incredulidade, de repente aquela pessoa podia ser curada. De repente aquela pessoa, Deus estava ali para fazer um milagre. Mas a incredulidade, e muitas vezes não vem de quem não conhece, vem da própria casa. Vou pedir oração lá para o pastor lá da Vila Tal. Não que você não possa pedir, pode. Eu já pedi oração diversas para os meus pastores, para aqueles que conhecem o meu ministério, que me conhecem, passando por dificuldade. Falei, pastor, ora aí pela causa, que eu estou orando, me ajude em oração. Isso é humildade. Mas agora, se você não crê, se você não acredita no chamado daquele que você escolheu para ser o teu líder, o teu guia, aquele que você escolheu para estar congregando, meu irmão, sinto muito lhe dizer, mas nada vai acontecer na tua vida. Se a palavra que sai do altar aqui, você não dá autoridade para ela, se a palavra que sai do altar aqui, é ele que está falando, você tem que entender, meu irmão, quando subimos no altar, quando estamos falando com Deus, não é mais o Felipe amigo, é o Felipe pastor a qual Deus levantou para abençoar a tua vida. E muitas vezes há uma inversão de papel. Muitas vezes a gente aconselha, faz assim, a pessoa continua quebrando a cara porque não quer fazer. A culpa é de Deus, a culpa é do pastor, não. Mas começa a obedecer o que Deus fala. Quando Deus diz, deixa aqui, faz assim, faz assado, é direção de quem? De Deus. Vai lá e quebra os altares, vem cá, faz assim, é direção de Deus. Não é o Felipe com a sua mania de achar o seu pensamento, o que acha, o que pensa, o que deu na cabeça, não. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Quantas vezes eu já falei para a mãe, deixa ele morar na rua, ele vai aprender. Vamos fazer assim, vamos usar essa técnica, vamos usar isso, a palavra de Deus nos ensina, Deus vai abençoar. Mas a pessoa continua agindo da maneira que ela agia antes, onde ela não tinha resultado, onde ela não tinha bênção, mas ela insiste que algo vai acontecer. E não acontece. É o que Jesus está dizendo. Botava as mãos sobre muitos, mas muitos não acreditavam nele. Era só o filho do carpinteiro, era só o que os irmãos, as irmãs andavam junto. E a Bíblia diz que por essa incredulidade, as maravilhas, os sinais não se cumpriam sobre a vida deles. E chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Teve gente aqui que, além de crer, ainda seguiu o evangelho que estava sendo pregado. E o que Deus fez? Deus deu autoridade para essas pessoas. Agora orarem contra os espíritos. Mas o que chama a nossa atenção é que Jesus, meu irmão, quem aqui não acreditou, que falou assim, é o filho do carpinteiro, a Bíblia diz que a família de Jesus estava incrédula. Tem outra passagem que diz que Jesus estava no templo pregando, e um discípulo foi e chamou: mestre, a tua família está lá fora te chamando. E Jesus disse: mas quem é minha família? Não, é a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus: não. A minha mãe e os meus irmãos são aqui que estão aqui. Porque quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é os meus irmãos é quem faz a vontade. Ué, mas Maria não fez a vontade de Deus? Mas os irmãos de Jesus não eram uma bênção na vida de Jesus? Não. Teve um momento que não acreditavam nele. Teve um momento que duvidaram. Teve todo o processo. A própria Maria, meu irmão, estava lá fora. A própria Maria, Jesus estava dizendo que não era mãe dele. Mas ela não é a mãe de Deus, toda poderosa. Mas Jesus está dizendo que naquele momento ali, Maria não fazia parte da família. Jesus, meu irmão, ele sofreu perseguição, incredulidade. Jesus teve lutas, teve batalhas. Você sabe que Jesus foi conduzido ao deserto, aonde ele enfrentou por 40 dias Satanás de frente a frente. E Satanás nessa batalha, Satanás ele é tão astuto que ele usava das necessidades de Jesus para tentar corromper o coração de Jesus. 40 dias da fome não dá. E o diabo se aproveitando disse: Jesus, está com fome? Transforma essas pedras em pães. Olha o diabo. Jesus,
quer as riquezas dessa terra? Tu está aí todo sujo. Tu está aí passando necessidade, não é o Rei dos Reis? Tu não é aquele leão da tribo de Judá? Quantas vezes o diabo fez isso com você, amado? Quantas vezes o diabo menospreza você no teu ouvido, fala que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem condições, que Deus não é com você, que olha o que está acontecendo. Quantas vezes o diabo usa das mesmas armas que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos mostra, mas nós não damos ouvido, nós não prestamos atenção, nós não vigiamos e deixamos o diabo entrar no nosso coração e fazer com que a gente abandone os planos de Deus. A Bíblia diz que toda arma forjada não prosperará. E se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, é porque Deus quer mudar algo dentro de você para abençoar a tua vida. Aleluia, eu creio em nome de Jesus. Jesus teve perseguição. Jesus teve incredulidade daqueles que estavam perto dele. Muitas vezes Deus tem um te chamado, mas a tua mãe te menospreza. Você tem chamado, os teus irmãos te menosprezam. Você tem chamado as pessoas que te rodeiam, que é as mais próximas, que vê os sinais, que vê as maravilhas. Jesus estava vendo, os irmãos de Jesus estavam vendo, Maria estava vendo o que Jesus estava fazendo, porque desde criança ele já estava no templo ensinando com uma sabedoria que não existia. Em Caná da Galileia ele transforma a água em vinho. Daqui a pouco Jesus cura, daqui a pouco Jesus faz a obra, mas a incredulidade, a dureza de coração ainda tomava conta dos corações. E nós temos que aprender que na nossa vida não será diferente. Teremos batalhas na nossa casa, teremos lutas. Ele disse: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Serão pai contra mãe, mãe contra pai, em meu nome eles vão nos perseguir. Mas em todas as coisas vocês são mais que vencedor. Toda família que persevera o marido por sua esposa vai alcançar milagre de Jesus. Aleluia. Toda vez que você buscar por um filho e crer realmente, vai fazer a obra, se entregar, Deus ele vai aonde ninguém vai. Deus faz o que ninguém faz. Pode estar distante, pode estar em outra cidade, pode ser um filho pródigo. Deus ele vai lá e traz. O que nós não podemos deixar é o diabo roubar a esperança e a fé do nosso coração. Por último, Jesus enfrentou o diabo ou não enfrentou? E você acha que você vai ser diferente? Ah, pastor, mas Jesus já enfrentou. Então eu aceitei Jesus, agora não preciso enfrentar. A gente está sempre querendo desvirtuar o papel nosso para Deus. Ah, pastor, mas Jesus já fez a obra, eu não preciso orar, ler a Bíblia, só vir na igreja. Jesus já pagou o preço por mim. A gente sempre quer transferir. Não tem coisas que é para nós fazer. Tem coisa que foi para Jesus fazer, ele já fez, mas tem coisa que é para nós fazer. O despertar era coisa de Deus ou era decisão de José? Era decisão de quem? O despertar é decisão nossa. O arrependimento é decisão nossa. A tomada de atitude é decisão nossa. Tá difícil, tá chovendo, tô com dor, tô cansado, mas eu vou pro culto. É decisão. Tô em casa, tô isso, tô aquilo, não tenho tempo, só tenho tempo para trabalho, para isso, para aquilo, não consigo mais ler a Bíblia, parar para orar, nem pensar. É uma decisão tua e uma prioridade. Você quer dar prioridade para as coisas terrenas ou para as coisas espirituais? O que tem mais de valor para você? Porque a gente dá atenção para aquilo que tem mais valor para nós. Se você dá mais atenção para o teu trabalho que para a igreja, para Jesus e as coisas do reino, teu coração está na tua empresa, no teu trabalho. Se você dá mais atenção para o teu carro, você dá mais atenção para qualquer coisa na tua vida e não dá devida atenção para Cristo, não prioriza a obra na tua vida, na tua casa, o teu coração, sinto muito lhe dizer, mas está como jovem rico. O coração estava nas coisas do mundo, teu coração estava nas coisas aqui da terra e não estão em Jesus. Pastor, hoje eu acordei para trabalhar, segunda eu acordei para trabalhar, terça eu acordei para trabalhar, mas não veio no culto. Pastor, eu acordei para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas não orei.
Pastor, eu trabalhei segunda, terça, quarta, quase me matei trabalhando, nem deu tempo para orar. Tua prioridade é o teu trabalho. Tua prioridade ainda não é o reino de Deus. Pastor, eu não tenho tempo para fazer obra, eu não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para limpar a igreja. O teu tempo você está dando para duas coisas da tua carne. O teu tempo você está dando para o mundo, e é um tempo que vai passar, você não vai levar nada daqui, e no mundo espiritual a tua coroa vai estar vazia, porque você não tem obra no reino celestial. Deus está falando essa noite, meu amado. Assim como a família de Jesus enfrentou muitos problemas aqui nessa terra, e até mesmo morte, nós também vamos enfrentar. Mas nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Como a carta de Paulo diz: nem a nudez, nem a fome, nem os principados, nem as potestades, nem outra coisa nos separarão do amor. Meu irmão, nada te separa do amor que Deus tem por você, mas do amor que você tem por Deus, tem muita coisa que Ele te separa. Olha o que Deus falou para mim agora. Eu não ia falar sobre isso, veio agora o Espírito Santo. O amor que Deus tem para nós vence tudo. O amor que Deus tem para nós é tão grande que Ele enviou o seu Filho. Mas o amor que nós temos por Deus não nos deixa sair para falar de Jesus. Não faz com que leamos a Bíblia, oremos, viemos na igreja. O amor que nós temos não faz com que a gente ajude alguém, não faz com que a gente se dedique mais, não faz com que os planos de Deus, a obra de Deus, o chamado de Deus se cumpra na nossa vida. Esse é o amor que nós estamos dando para Jesus. Mas o nosso amor, meu irmão, assim como Paulo, o amor que estava no coração de Paulo, tem que ser o mesmo amor que reina nos nossos corações. Que nada, meu irmão, faça nos separar dos planos de Deus, do propósito de Deus. Só assim sairemos vencedores dessa grande batalha que se iniciou lá no céu, quando o diabo guerreou contra Jesus, contra Deus. E se estende desde o tempo de Adão, de Abraão, de Davi, e hoje chegou até nós essa batalha. E nós temos que pegar essa batalha e comprar essa guerra para nós, e abrirmos nossos olhos espirituais e batalharmos nos campos celestiais para podermos vencer e sermos salvos em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar em pé para orar? E hoje eu peço que você ore, meu irmão. Contra toda a armadilha do diabo, astuta do diabo. Pastor, o senhor pregou demais, você trabalhou o dia inteiro e não reclamou. Glória a Deus. Você ficou segunda, terça, vai trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não sentiu cansaço, não sentiu vontade. Meu irmão, deixa Deus abrir os teus olhos espirituais essa noite. Eu não quero perder a tua alma, Deus não quer perder a tua alma, mas algo tem que mudar nos nossos corações. As prioridades, os valores estão invertidos. E nós precisamos urgentemente, Deus está pedindo isso essa noite, que a gente abra os nossos olhos, nossos ouvidos. Pastor, estou cansado, E no céu você vai fazer o quê? Se não é para escutar a palavra, não é para louvar, não é para vir adorar, você quer fazer o quê no céu? No inferno sim, você vai ter que trabalhar o dia inteiro servindo Satanás. Você vai servir só a carne, os desejos, as vontades. Porque o nascido de novo, quando começa o louvor, ele não quer que ele acabe. Quando começa a palavra, ele quer mais. Eu quero mais da palavra. O nascido de novo, ele tem ânsia das coisas de Deus. Ele quer as coisas de Deus. Ele não vê a hora de estar na presença de Deus. Mas quando a gente chega na casa de Deus, é uma dor, é uma vontade de ir embora. Eu não acabo o culto, estou enjoado, não 2 cultos por semana. Imagina se Deus pedisse para nós, colocasse culto todos os dias. Muitos de nós nem viríamos. Será que amamos realmente a Deus? Será que realmente Deus está nos nossos corações? Como a Bíblia diz, amai de todo o coração, com todas as tuas forças e com toda a tua vontade? Vamos orar para destruir todas as armadilhas de diabo nessa noite. Vamos orar essa noite para quebrar todo o principado, potestade, para Deus alcançar até quem não veio aqui nessa noite. Até quem o diabo conseguiu que não viesse essa noite vai ser abençoado. Porque nós vamos orar aqui e vamos desfazer as obras. Pois a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai amado, nós entramos diante da Tua presença nesse momento. Entra, Pai, nos lares das pessoas que estão nos escutando nessa noite.
Que o Senhor venha repreender, Pai, toda a obra do diabo, todo espírito maligno que prendeu essa pessoa, que acorrentou essa pessoa com problema, circunstância, dores. Todas as dores, circunstâncias sejam quebradas agora. E em nome de Jesus, entra agora, Pai, nessa casa, entra nesse lar agora, repreende toda a obra do diabo, todo espírito maligno, em nome de Jesus, sai!